Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um filme que está no catálogo da Netflix. É um filme que eu achei muito fascinante como foi contado pra gente a história, né? Conta a história de um escavador, né? Que a vida dele, ele passa a vida dele procurando relíquias antigas, né? E ele sofre muito preconceito por ele não ser um arqueólogo realmente formado. Ele é apenas um escavador, mas isso não impede que ele seja um dos melhores no que ele faz, né? E ele diz, como ele mesmo diz no filme, ele aprendeu tudo com o pai dele e isso não impede em nada, né? Ele é até melhor do que muitos arqueólogos, né? Eu vou focar realmente a história nos três personagens principais, que é o Brown, a Edith e o Robert. A Edith é a mãe do Robert. A história conta basicamente a história de Edith, né? Ela comprou essas terras junto com o marido dela, né? E nessas terras tem um monte, muita gente já ouviu falar sobre esse monte, já houve escavações nesse monte, só que ninguém nunca encontrou nada, porque eles dizem que fizeram esses montes. Quem fizeram esses montes foi os agricultores, né, arando a terra, não uma civilização antiga. Só que Edith, mas o marido dela, não acredita nisso e eles confiam plenamente que ali tem alguma coisa. O marido de Edith falece, só fica a Edith e o Robert. Então a Edith ouve falar do Sr. Brown, que ele é um dos melhores no que ele faz, né, que é escavador, ele sabe realmente aonde procurar, então ela contrata o Sr. Brown, e o mais legal, pessoal, é que essa história ela é baseada em fatos reais, que realmente aconteceu. Então ela ouve falar dessa habilidade que o Sr. Brown tem, né, em descobrir artefatos, e ela contrata ele. Ele vai, logicamente, né, e começa a escavação. Quando ela vai apresentar os montes para ele, ela diz assim: eu quero que o senhor comece por esse monte, que é o monte mais oval. E ele diz que não, que ali provavelmente não tem mais nada, porque tem uma profundidade maior no meio. Ela fica meio assim, né, sem querer aceitar, e diz tudo bem. Eles começam pelo outro monte. Ele cava, o monte cai sobre ele, quase que ele morre, né? E o que ele acha é uma tábua antiga, só que essa tábua vem a se esfarelar, né? Pelo tempo que já está ali. Então, ele quase desiste de fazer a escavação, né? Só que ele persiste e vai começar a escavação novamente por essa levada, por essa pirâmide média, né? Por onde Edith começou, que é essa mais oval. Então, ele começa a escavação, né? Que é quando ele encontra como se fosse quase uma marcação de um barco. Como se tivesse uma datação de um barco, sabe? Como se um barco tivesse sido prensado. Esse barco ele é tão antigo que o barco não existe mais. Só existem as marcações do barco. Esse barco não existe mais de tanto tempo que faz que ele está ali, né? Quando ele descobre esse barco, logicamente, né, o museu da cidade cresce o olho e quer tomar dele como se fosse tipo assim, como se fosse um mérito daquela empresa, daquele museu, como que quem tivesse encontrado fosse um museu. Claro que o Sr. Brown fica chateado, né, e a Edith não permite que ele faça isso, que o museu tome o mérito do Sr. Brown, né? O Sr. Brown cria uma ligação muito forte entre Edith e o Robert, né, que é o filho da Edith. Ele deve ter uns 13, 14 anos. Então ele começa a escavar ainda mais profundamente, né? Então esse homem, para você ver como as pessoas se acham muito por ter um bom cargo, né? Eles se acham saber mais do que as outras pessoas por ter um bom cargo, por ter feito uma faculdade. Nem sempre é assim. Então ele já chega desmerecendo o Sr. Brown, esse homem que ele é reitor de um museu, né? Acho que não é reitor que se diz. É outro nomezinho que se diz, não é reitor, gente. É outro nomezinho que se dá. Então, ele já chega desmerecendo o Sr. Brown, né, dizendo que é para ele não mexer mais em nada, que ali que vai assumir a partir de agora vai ser o museu, né? E que é para ele sair dali, né? Que quem vai assumir agora é uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. E o Sr. Brown diz que só vai sair dali se a Edith pedir que ele saia.
a Edith começa a ficar doente, ela começa a ter um problema no coração, né? E ela fica com medo de morrer e deixar o filho dela sozinho. Então o Sr. Brawl vai-se embora porque esse homem que é... lembrei, curador, que ele é curador desse museu, começa a querer humilhar ele, ele vai embora. Né? Só que quando ele chega em casa, a mulher dele tem uma conversa com ele, uma coisa assim muito bacana, sabe? Pra, tipo, encorajar ele. Dizer que ele não desista, que quem descobriu realmente aquilo foi ele. Se ele se afastar daquilo, ele não vai ter mérito nenhum realmente. E quem vai ficar com mérito realmente é o museu. Gente, esse filme eu achei fantástico. Não é um filme de ação, não é um filme de ficção, é um filme de fatos reais. Mas eu achei muito lindo a história, como foi contado, sabe? Eu achei fantástico. Geralmente eu não gosto de filme de fatos reais, que é baseado em fatos reais, porque geralmente você acaba descobrindo que aconteceu realmente aquilo com as pessoas. E esse filme não, é um filme que nos encoraja, sabe? Passou isso pra mim, que ele nos encoraja a nunca desistir dos nossos sonhos e não permitir que ninguém jamais tente desmerecer o que a gente sabe. Né? Que às vezes o conhecimento de vida vale mais do que o conhecimento aprendido em escola ou universidade, ou faculdade, né? Então, pessoal, o nome do filme é A Escavação, está disponível na Netflix, é um filme maravilhoso, aconselho muito todos a assistirem, porque vocês vão sair com uma perspectiva, até de vida, que posso dizer assim, né? Totalmente diferente. Então, se vocês gostarem, como sempre, se inscrevam no canal, compartilhem, ative o sininho e até o próximo vídeo.